O ar no restaurante O Imperador era tão caro quanto o vinho nas taças. Era o carro-chefe do Grupo Almeida, um império gastronômico que definia o luxo em São Paulo. O tilintar da prata contra a porcelana era a música ambiente, e o perfume dos clientes se misturava ao aroma de trufas brancas. E no meio desse balé de opulência estava Lucas. De terno preto e gravata borboleta, ele era impecável, rápido e invisível, exatamente como um bom garçom deve ser. Ele estava servindo à mesa de um senador, mantendo o rosto neutro, enquanto ouvia conversas que valiam milhões. Foi então que o som mais temido da noite cortou o ar. Não foi um prato quebrando, foi um estalar de dedos. Psiu, garçom! Lucas fechou os olhos por um breve segundo, respirou fundo e se virou. Na melhor mesa da casa, perto da janela com vista para a cidade iluminada, estava Patrícia. Ao seu lado, sorrindo com superioridade, estava Marcos, o irmão mais velho de Lucas. Patrícia era uma visão. Seu vestido de grife custava mais do que 6 meses de salário de Lucas. Suas joias brilhavam com uma luz fria, quase cruel. Ela era a noiva de Marcos, o herdeiro aparente do Grupo Almeida, e ela fazia questão de que todos, especialmente Lucas, soubessem disso. Ela o odiava. Odiava que ele, o filho hippie, o fracassado da família, ousasse respirar o mesmo ar que ela. Sim, senhora Patrícia, disse Lucas, aproximando-se da mesa. Ela o olhou de cima a baixo, um sorriso de escárnio nos lábios. Esta água, ela disse, apontando para o copo intocado, está morna. Eu pedi água mineral francesa, gelada, sem gelo. Isso aqui parece água de torneira. Você é incapaz de acertar um pedido simples? Peço desculpas, disse Lucas calmamente. Vou trocar imediatamente. Não, espere, interrompeu Marcos, seu irmão, entrando na brincadeira sádica. Acho que o problema não é a água, é o serviço. Está lento. Você parece cansado, irmãozinho. Talvez esse trabalho não seja para você. Você não tem o estofo. Patrícia riu, uma risada aguda. Claro que ele não tem, querido. Ele é o filho que gosta de experiências. Não é, Lucas? Gosta de brincar de ser pobre. É tão pitoresco. Ela pegou seu garfo de prata maciça e, com um movimento deliberado, o derrubou no chão. O talher bateu no mármore com um baque surdo. Ela olhou para ele. O desafio estava lançado. Pegue! Ela ordenou, sua voz não mais alta que um sussurro, mas carregada de veneno. O restaurante inteiro parecia ter prendido a respiração. Clientes em outras mesas observavam por cima de suas taças. Lucas olhou para o garfo, depois para o rosto sorridente de Patrícia. Ele era Lucas Almeida, filho do dono. Mas ali ele era apenas um garçom. Ele lentamente se ajoelhou. Enquanto seus dedos tocavam o metal frio, Patrícia inclinou-se, como se fosse contar um segredo. É o seu lugar, não é? No chão, limpando a sujeira dos outros, é tudo o que você será. O eterno garçom da família. Aceite. Lucas pegou o garfo. Ele não olhou para ela. Ele se levantou, colocou o talher sujo em uma bandeja e, com uma dignidade que enfureceu Patrícia, disse: com licença, trarei sua água. Enquanto ele se afastava, ouviu a gargalhada de Marcos e a voz de Patrícia dizendo: que vergonha, francamente. Não vejo a hora de Antônio anunciar você como presidente e finalmente colocar o lixo para fora. A humilhação era pública, profunda e cruel. Mas mal sabia Patrícia que Antônio, o pai de ambos, estava observando tudo. O que será que esse teste brutal revelará? E o que acontecerá quando o eterno garçom for forçado a enfrentar sua algoz no evento mais importante da família? Se você ama histórias de justiça e reviravoltas, onde os humilhados são exaltados, faça um favor a si mesmo. Inscreva-se no canal agora mesmo, deixe o seu like para fortalecer essa narrativa e comente aqui embaixo o que você acha que Patrícia merece. Aquele não foi um incidente isolado. Era uma rotina.
O desprezo de Patrícia e Marcos era o pão de cada dia de Lucas. O que eles não entendiam era que tudo aquilo fazia parte de um plano arquitetado pelo patriarca, Antônio Almeida. Antônio não era um bilionário comum. Ele construiu o Grupo Almeida com as próprias mãos. Ele começou como lavador de pratos em um restaurante decadente no centro e, com suor e uma visão implacável, ergueu um império. Ele conhecia o cheiro da graxa, a dor nas costas de um turno de 16 horas e o peso de um prato sujo. E ele havia decidido que seu sucessor precisava saber o mesmo. 6 meses antes, ele chamou seus 2 filhos ao seu escritório, uma sala imensa no topo do maior hotel da rede. Marcos, o mais velho, com seu MBA de Harvard e seu terno de R$100 mil, entrou como se o escritório já fosse dele. Lucas, o mais novo, entrou de jeans e camiseta, quieto, observador. "O império está estável", disse Antônio, sua voz grave. "Mas eu estou cansado. Está na hora de escolher um novo presidente. Mas o presidente do Grupo Almeida não pode ser um executivo de planilha. Ele tem que ser um restaurateur. Ele tem que conhecer o chão de fábrica." Ele olhou para os dois. "O plano é simples. Vocês 2 vão tirar seus nomes Almeida. Vão começar de baixo. Lavador de pratos, estoquista, garçom. 1 ano. Quero relatórios semanais. Quem provar que entende o coração deste negócio sentará nesta cadeira." Marcos riu. Ele achou que era uma piada de mau gosto. "Pai, com todo o respeito, isso é ridículo. Eu sou um executivo, não um faxineiro. Meu MBA me ensinou a gerenciar pessoas que fazem esse trabalho, não a fazer o trabalho delas. Isso é um insulto, é perda de tempo." Antônio olhou para Marcos, seu rosto uma máscara de decepção. "E você, Lucas?" Lucas, que sempre fora visto como o sonhador, o artista, apenas assentiu. "Eu entendo, pai. Eu acho justo. O império foi construído de baixo para cima. É assim que deve ser aprendido." "Quando eu começo?" Marcos bufou. "Seja o idiota, então. Perca seu tempo. Enquanto você estiver brincando de pobre, eu estarei aqui no escritório fazendo o trabalho real, fechando negócios." Antônio concordou. "Muito bem. Marcos, você ficará com o escritório. Lucas, você ficará com o esfregão." Nos 6 meses seguintes, Marcos passou seus dias em seu escritório luxuoso, delegando tarefas, participando de almoços de negócios caríssimos e deixando Patrícia usar o cartão corporativo para planejar o casamento mais extravagante do ano. Ele via a si mesmo como o CEO interino e Patrícia como a primeira-dama. Enquanto isso, Lucas se tornava Léo. Ele lavou panelas gordurosas na cozinha abafada do hotel no Rio de Janeiro. Ele aprendeu a organizar um estoque em câmaras frias em Brasília. E, finalmente, ele veio para São Paulo, para o Imperador, onde foi promovido a garçom. Ele dormia em uma kitnet, pegava 2 ônibus para o trabalho e sentia nos ossos o cansaço que seu pai descrevia. Ele também via o desperdício, ouvia o que os funcionários realmente pensavam da gestão e o que os clientes reclamavam quando achavam que nenhum chefe estava ouvindo. E quase todas as noites, ele tinha que servir seu irmão e sua noiva. Patrícia, que sabia perfeitamente quem ele era, sentia um prazer sádico em humilhá-lo. Para ela, ele era a prova viva do fracasso. Ela o via como uma ameaça ao status perfeito que ela estava prestes a conquistar. Cada psiu, cada estalar de dedos era uma forma de reafirmar seu domínio. "Imagine", ela disse a Marcos uma noite, alto o suficiente para Lucas ouvir, "quando formos donos de tudo isso. A primeira coisa que farei será demitir essa gente lenta." Antônio assistia a tudo de longe. Ele lia os relatórios de Lucas, cheios de ideias práticas sobre redução de desperdício e melhoria da logística da cozinha. E ele via os relatórios de Marcos, faturas de cartão de crédito, pedidos de aumento de orçamento para a decoração do escritório e 0 novas ideias. O teste estava chegando ao fim. Antônio marcou a data do jantar de sucessão, a noite em que o novo presidente seria anunciado.
A mansão dos Almeida estava irreconhecível. Patrícia havia assumido a organização do jantar, tratando-o como um ensaio para seu casamento. Havia orquídeas raras importadas da Ásia, um quarteto de cordas tocando suavemente e os 100 convidados mais importantes do país. Banqueiros, políticos e todo o conselho de diretores do Grupo Almeida. A atmosfera era elétrica. Todos sabiam o propósito da noite. Marcos era o centro das atenções, recebendo tapinhas nas costas e parabéns antecipados. Patrícia estava radiante. Seu vestido branco brilhava como se ela já fosse a noiva. Lucas também foi convocado. Uma hora antes do jantar, ele encontrou seu pai no escritório. Pai, o que devo vestir? Meu único terno está. Você virá com isso, disse Antônio, apontando para o uniforme de garçom que Lucas acabara de tirar após seu turno no restaurante. O quê? Pai, é o jantar de sucessão. Patrícia, ela vai... Eu sei o que ela vai fazer, disse Antônio, sua voz firme. Você ainda está no seu turno, Lucas. O teste só acaba quando eu disser que acabou. Vá, coloque seu uniforme. Você vai ajudar a servir esta noite. Lucas engoliu em seco. Aquilo era o nível máximo de humilhação, mas ele confiava em seu pai. Ele obedeceu. Quando Lucas entrou no salão principal, não como convidado, mas como parte da equipe de garçons contratados para o evento, o silêncio foi ensurdecedor. Os convidados do conselho, que o conheciam como o filho mais novo, pareceram confusos, constrangidos. Patrícia o viu. Seus olhos se arregalaram e então se estreitaram em pura fúria. Ela marchou até ele, sua saia de seda farfalhando. O quê? Ela sibilou, sua voz baixa e tremendo de raiva. Você pensa que está fazendo? Patrícia, eu... Você não tem um pingo de vergonha? Na minha noite, na noite do seu irmão, você aparece vestido de... criado? Você é patético. Você está tentando nos humilhar? É isso? É inveja? Foi o pai quem pediu, disse Lucas calmamente. Não minta para mim. Ela cuspiu. Seu pai pode ser generoso, mas não é louco. Você fez isso para chamar a atenção. Você é uma vergonha para o nome Almeida. Agora suma da minha vista. Vá para a cozinha, onde é o seu lugar, e não saia de lá. Lucas assentiu e se retirou para os fundos, seu rosto queimando. O jantar foi servido. Prato após prato, uma obra-prima culinária. Marcos e Patrícia estavam sentados na cabeceira da mesa, ao lado de Antônio, rindo e brindando. Chegou a hora do champanhe, pouco antes do anúncio. Lucas estava encarregado de servir a mesa principal. Ele se aproximou com a garrafa de Dom Perignon. Ele serviu seu pai, serviu os diretores. Ele chegou a Marcos, que o ignorou. Então ele parou em frente a Patrícia. Ela o olhou, e um sorriso lento e cruel se formou em seus lábios. Ela viu a oportunidade final, a execução pública. Ela levantou sua taça. Enquanto Lucas, com mãos firmes, começava a derramar o líquido dourado, Patrícia falou, sua voz alta o suficiente para toda a mesa ouvir. Sabe, Lucas, eu estava pensando, talvez esse seja o seu dom, servir. Algumas pessoas nascem para liderar, ela disse, tocando o braço de Marcos. Outras nascem para servir. E então ela deu um solavanco deliberado em sua mão, fazendo com que a taça batesse na garrafa. O champanhe derramou, não nela, mas na bandeja de Lucas, encharcando sua manga e respingando em seu avental. Oh, meu Deus! Ela exclamou, fingindo horror. Que desastrado! Você não consegue nem fazer a única coisa para a qual serve? Você é só um garçom, e um péssimo garçom. O silêncio na mesa era de chumbo. Marcos soltou uma risadinha. Os diretores olhavam para seus pratos profundamente constrangidos. Lucas ficou parado, o champanhe escorrendo por sua mão. Patrícia! Ele disse, sua voz baixa. Chega! Ela disse rindo. Vá buscar um pano. Limpe essa bagunça e depois desapareça. A noite dos adultos começou. Lucas olhou para o rosto dela, depois para o de seu irmão e, por fim, para seu pai, no outro lado da mesa. Antônio o observava, seus olhos ilegíveis. Não. A palavra foi dita por Antônio. Não foi um grito.
Foi uma declaração. Antônio, querido, disse Patrícia, virando-se. Não se preocupe, eu estou resolvendo. Esse incompetente... Eu disse não, repetiu Antônio, levantando-se lentamente. A sala inteira parou. O quarteto de cordas parou de tocar. Antônio pegou seu copo d'água e o entregou a Lucas. Beba, meu filho, você parece cansado. Lucas, confuso, pegou o copo. Patrícia parecia ter visto um fantasma. O quê? Antônio caminhou até a cabeceira da mesa. Ele bateu levemente o garfo contra a taça de cristal. O tim ecoou. Obrigado a todos por virem, começou Antônio, sua voz ressoando com uma autoridade que fez todos se endireitarem. Esta noite, como sabem, é o jantar de sucessão. A noite em que eu anuncio o novo presidente do Grupo Almeida. Patrícia recompôs-se, um sorriso triunfante brotando em seu rosto. Ela agarrou a mão de Marcos, que já parecia pronto para se levantar e aceitar os aplausos. Eu sempre acreditei, continuou Antônio, que para liderar você precisa saber servir. Para mandar você precisa saber obedecer. Um líder que nunca limpou o chão, nunca saberá o valor do piso que ele pisa. Ele olhou para Marcos. Marcos, meu filho, eu lhe ofereci a chance de aprender o negócio, de sujar as mãos, e você me disse que tinha um MBA. Você me disse que isso era trabalho de subalterno. O sorriso de Marcos vacilou. O rosto de Patrícia começou a congelar. Você ficou no escritório mais alto, com o ar-condicionado ligado, e se distanciou do coração do nosso negócio. Você aprendeu sobre luxo, mas nada sobre trabalho. Então, Antônio se virou para o outro lado da mesa, para Lucas, que ainda estava parado com o uniforme manchado de champanhe. E você, Lucas? Disse Antônio, sua voz embargada pela primeira vez. Eu lhe ofereci um esfregão, e você o usou. Eu lhe dei um uniforme de garçom, e você o honrou. Por 6 meses você viveu com o salário mínimo. Você foi humilhado, foi desprezado, foi tratado como lixo. Ele olhou diretamente para Patrícia, seus olhos frios como gelo. Você foi tratado assim pela minha futura nora, na minha frente, na minha casa. Patrícia abriu a boca. Nenhum som saiu. Ela estava pálida como cera. Ela zombou de você, disse Antônio a Lucas, dizendo que você era só um garçom. E ela estava certa. Você era um garçom. E antes disso, um estoquista. E antes disso, um lavador de pratos. Você sabe quanto custa cada cebola que apodrece no estoque? Você sabe o nome da faxineira que limpa o salão de madrugada? Você sabe o que o cliente reclama quando o gerente não está olhando? Você, Lucas, é o único homem nesta sala, além de mim, que entende o que é o Grupo Almeida. Antônio ergueu sua taça. Senhoras e senhores do conselho, amigos, o luxo é fácil de vender. A dignidade é difícil de manter. Meu sucessor tem dignidade de sobra. Ele fez uma pausa, saboreando o momento. Eu apresento a vocês o novo presidente e CEO do Grupo Almeida. Meu filho, Lucas Almeida. O silêncio foi quebrado por um soluço estrangulado. Veio de Patrícia. Não! Ela gritou, levantando-se de um salto, derrubando sua cadeira. Isso é uma piada, é um truque. Ele, o garçom, ele vai afundar a empresa. Antônio, você está senil. Marcos estava paralisado, seu rosto uma máscara de horror e vergonha. Pai, eu não entendo. Você nunca entendeu, Marcos. Esse era o problema, disse Antônio com tristeza. Você queria o trono, mas não queria a responsabilidade. Mas ele é um fracassado, gritou Patrícia, agora histérica, lágrimas de raiva escorrendo pelo seu rosto. Eu não vou me casar com o irmão de um criado. Marcos, diga alguma coisa. Lute por mim. Lute pelo seu futuro. Marcos olhou para a mulher que ele amava, depois para o pai que o havia preterido e para o irmão que ele havia humilhado. Ele não tinha nada a dizer. Ele havia perdido. Lucas caminhou lentamente até o pai, passando por Patrícia. Ele ainda estava em seu uniforme. Antônio o abraçou com força, na frente de todos. Tire o avental, meu filho, sussurrou o pai. Seu turno acabou. Os diretores do conselho
Um por um, levantaram-se e começaram a aplaudir. Não para o bilionário, mas para o garçom. Isso não vai ficar assim, gritou Patrícia. Você vai se arrepender disso, seu velho. E você, ela apontou para Marcos, você é um covarde. Ela agarrou sua bolsa cara e saiu correndo do salão, humilhada diante da mesma elite que ela tanto tentou impressionar. Marcos, quebrado, apenas se levantou e a seguiu em silêncio, deixando para trás o império que ele nunca esteve disposto a merecer. Lucas ficou ao lado do pai, olhando para a sala. Seu primeiro ato como presidente, naquela mesma noite, foi chamar a equipe de garçons que trabalhava no evento para a mesa principal e ordenar que lhe servissem o mesmo jantar e o mesmo champanhe que os convidados. Ele sabia o valor deles. Ele era um deles. Que reviravolta! A justiça não apenas foi feita, mas foi servida no prato principal. A arrogância de Patrícia e Marcos foi seu próprio veneno, enquanto a humildade e o trabalho duro de Lucas provaram ser as verdadeiras qualidades de um líder. O garçom não era apenas o herdeiro, ele era o único que merecia o império. O que você achou desta história? Aquele momento em que Antônio fez o anúncio foi de arrepiar, não foi? Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual foi sua parte favorita e o que você acha do futuro de Patrícia e Marcos. E se você acredita que a humildade é a maior força, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa incrível lição de vida.